Presidente, eu passo o meu espaço ao nobre colega Gilfredo Otto de Camille Sobrinho. Por cedência de espaço na tribuna, no grande expediente, vereador Camilles. Obrigado. Bom dia, senhora presidente, Marisol e demais colegas vereadores. Agradeço ao colega Zé D'Ambrós pela cedência do seu espaço. Hoje é o meu primeiro grande expediente de 2024. Desejo a todos os colegas um bom ano de trabalho. Em primeiro lugar, celebrar nossa festa da uva, que está por iniciar daqui a 8 dias. A celebração da nossa história e da nossa cultura. Durante a festa teremos eventos esportivos, trilhas e montanhas. Minha assessoria já passou pelos setores dessa casa para convidar os vereadores e vereadoras, assessoria, servidores para se inscrever e praticar caminhadas ou corridas. Será na terceira légua e todos os participantes terão acesso liberado para os pavilhões. Sempre fui um entusiasta do esporte, pois ele é sinônimo de saúde. Convido todos os colegas, vereadores e vereadoras, para estarem presentes na terceira légua, na largada, no dia 17, a partir das 8 horas. E esta atividade está na programação da Festa da Uva. Mas falando em nossa localidade, Terceira Légua, um lugar com muitas belas paisagens, boa gastronomia e que conta parte da nossa história. Em meados de agosto passado, entreguei um relatório contendo melhorias, sugestões na infraestrutura da estrada municipal ao imigrante. Eu vejo ali um imenso potencial turístico do nosso município do imigrante. Paisagens naturais, gastronomia, esporte e aventuras. Onde não vimos nenhuma ação por parte da Secretaria de Turismo, tampouco do município. O mesmo acontece com a Rota do Sol. Apresentamos um relatório ao DAER, entregamos em mãos ao governador, porém seguimos aguardando melhorias para garantir a nossa segurança na Rota do Sol. Outro assunto que me alegra muito, que no final do ano passado foi criado a Comissão de Acessibilidade e Inclusão Social em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E ontem, criado o cargo para assessoria dessa comissão. Como já falei em outro momento, o tema da inclusão e de acessibilidade é uma das principais pautas do meu mandato. Trazer as pessoas com deficiência ao protagonismo, dar voz a elas. Agradeço aos vereadores que apoiaram este projeto. Estarão trabalhando comigo os vereadores Eliandro Fiuza, Lucas Carenhato, Olmir Cadori e Tatiane Frisso. A sala da comissão será no primeiro andar, ao lado das salas de fotocópias. Ainda nesse tema, me satisfaz que, aos poucos, as cordoalhas estão sendo sinalizadas. No telão vocês podem ver o antes e o depois. Mas é um resultado muito pequeno ainda, que a gente sabe que, falando com o pessoal da RGE, praticamente temos 5.000 cordoalhas na cidade. Estão iniciando, e é um teste, estão fazendo um teste, uma experiência. De 5.000, 4 cordoalhas somente foram protegidas. 4. 3 na Rua La Salle e uma na esquina das capelas do Cristo Redentor. São lugares perigosos, pessoas se machucando, deficientes, pessoal de baixa visão, idosos e pessoal distraído com o celular. Então, nós vamos ter contato novamente com a SMU para solicitar que a RGE faça esse trabalho e que atenda o nosso pedido, que seriam as 5.000 cordoalhas na cidade. Uma parte quando puder, vereador. Pois não, só...
Pois não, colega Menegas. Vereador Camires, primeiro parabenizar pelos seus inúmeros trabalhos. O senhor está em todas as frentes, né? Na questão da deficiência, na questão da infraestrutura, na questão da acessibilidade, na Rota do Sol, na questão esportiva. O senhor é multifacetado, vamos dizer assim. Mas eu quero pegar só um aspecto da Terceira Légua. A Terceira Légua é a região da minha família. A minha família nasceu ali, em Santo Antão. Conheço toda aquela região ali. É a Estrada do Imigrante. É um lugar onde os ciclistas frequentam. É a estrada onde ciclistas utilizam e não há sinalização para eles. Não há, e para o turismo, nós temos lá Casas Bonet, que é um museu, nós temos lá a Igreja de Pedra, mais adiante, nós temos a Gruta da Terceira Légua, que é muito movimentada, nós temos Orquidário, nós temos uma série de questões ali na Estrada do Imigrante. Então, é difícil, né? Eu acho que nem é má vontade do secretário da Aneluz, é questão de prioridade, né? O orçamento da Secretaria de Turismo é o menor orçamento que tem, um dos menores orçamentos que tem nessa atual gestão. Então, realmente, o senhor traz um assunto muito importante para o turismo, que é a questão da Terceira Légua. E, por fim, lhe parabenizar pelo seu excelente trabalho. O senhor faz um trabalho muito interessante e eu me espelho nele e lhe parabenizo. Obrigado, colega Menegus. Quem pediu? Pois não, Lucas Caranhato. Muito bom as suas colocações, vereador Camires. Eu tenho uma tia que mora na Terceira Légua, irmã do meu pai, Casirag, de sobrenome. E as reclamações são constantes, né? Temos a principal, a Estrada do Imigrante, mas as transversais, várias delas, um acesso lá de Santo Antão, problema de patrulhamento, de cascalhamento, que é algo normal da nossa cidade. Não deveria ser, né? Mas principalmente dessa região em que vários lugares são produtores de uva. Mas o senhor acha que atenta para uma questão importante, que é do turismo. Quando se criou, quando se asfaltou a Estrada do Imigrante, uma das presunções era de que fosse um espaço voltado ao turismo, na medida que parte dos primeiros imigrantes que chegaram em Caxias vieram por aí. Uma parte dobrou à esquerda e foi para a Forqueta e outra subiu o morro ali pela Terceira Légua. Eu lhe pergunto, vereador Camires, e aos colegas vereadoras e vereadores, hoje, um grupo de turista que chegar em Caxias, aqui na Câmara, e disser o seguinte, olha, a gente quer visitar um parreiral, a gente quer visitar uma cantina. Hoje é o quê? 7 de fevereiro. Nós dispomos de locais turísticos lá na Terceira Légua, por exemplo. Vários poderiam ser, mas não se incentivam e não são. Aliás, quando se criou lá, tinham espaços, famílias querendo fazer isso, mas como não se incentivou? Então, um problema sério, os turistas estão chegando para a Festa da Uva e eu fico pensando que vai ser uma vergonha para nós esses turistas ter que ir a Bento, a Carlos Barbosa e a Garibaldi, com todo o potencial turístico que a gente tem em Caxias, sendo desperdiçado. Parabéns pela sua colocação. Obrigado, colega Lucas Caranhato. E o próximo assunto que eu vou falar, não sou um oportunista e não sou um demagogo. Fui presidente de bairro por muitos anos. Como zelei muito pelo meu bairro Santa Lúcia, eu agora zelo por toda a cidade. E eu gostaria de mostrar algumas imagens no telão sobre zeladoria. Muitos não gostam da palavra zeladoria, que poderia ser utilizado uma outra nomenclatura, um outro nome, mas nós precisamos desses cuidados na nossa cidade. Entregamos o ano passado para o senhor prefeito um projeto nosso sobre zeladoria. A gente vem trabalhando desde fevereiro do ano passado. E a gente não tem muito retorno sobre isso. A nossa cidade parece abandonada. Vocês podem ver ali lixo. Solicitamos que fosse feito aquelas armadilhas para pegar as pessoas que depositam lixo. Não obtivemos resposta. Tive no sábado, na sexta-feira, falando com os diretores da Codeca, solicitei que fosse instalado algumas armadilhas para pegar as pessoas que colocam o lixo e a nossa cidade está virando um lixão. A zeladoria. Peço, por favor, senhor presidente. Senhor... Segue a declaração de líder. Perdão.
solicitamos uma declaração. É ele que está. Segue em declaração de líder, bancada PSB, com a palavra vereador Camilles. A gente que anda pela cidade, a gente observa são pequenos detalhes, mas isso, quem é morador, quem mora nos bairros, vê todos esses problemas. Uma parte, vereador. É muito comum andar pela cidade e avistar situações que me deixam muito triste. E falo isso com muita sinceridade. Quando vejo que lixo não foi coletado, vejo as placas sujas ou escondidas por galhos de árvores ou vegetação, a falta de sinalização, de pintura viária. A gente solicitou uma equipe, pelo menos 3 funcionários. 3 funcionários poderiam fazer um serviço completo, uma pintura, uma colocação de placa, uma roçada, porque senão cada secretaria que deslocar uma equipe. E com uma equipe de zeladoria resolveria em grande parte o problema da nossa cidade. Quem pediu a parte? Uma parte, vereador, aqui. Pois não. Aqui, ó. Bom, obrigado, vereador, pela parte. Queria lhe parabenizar pelo trabalho que o senhor faz na cidade, um trabalho muito atento à cidade, principalmente agora no que tange à questão da zeladoria, e reforça ainda mais a ideia da criação da Secretaria, né, de Serviços Públicos. A cidade já comprovou, né, não só pela questão da roçada, mas desses pequenos reparos que a cidade precisa. A própria varrição, a coleta do lixo, enfim, cada secretaria acaba tendo uma responsabilidade. Essa Secretaria de Serviços Públicos conseguiria, vamos dizer, fazer esse serviço com muito mais rapidez, que é o que a cidade precisa agora. Mas muito importante o senhor elencar e mostrar todos as várias partes da cidade que precisam desses reparos, né? E também parabenizar pelo trabalho que o senhor fez ali, principalmente na questão da terceira légua. Nós estivemos recentemente ali na Gruta, e ali é um ponto turístico incrível, com muitos turistas de diversos locais, inclusive do esporte, né? O pessoal faz o alpinismo ali, faz toda aquela, né? E é divulgado no Brasil inteiro. Uma então, parte, vereador. A gente ter esses locais sempre prontos para o atendimento ao turista e ao cidadão de Caxias do Sul. Parabéns, vereador. Obrigado, colegas Lucas Jun. Só falando na terceira légua, e esse trajeto de 6, 10 e 21 quilômetros, tanto corrida como caminhada, o trajeto vai ser feito também pela Gruta, subir a escadaria, e as pessoas que vão vir fora de outros municípios e estado vão conhecer as nossas belezas naturais. Colega Zé D'Ambrosio. Seu Camilles, primeiro, reforçar as palavras do nobre colega Alberto, do que o senhor é um orgulho para todos nós dessa casa aqui. Nós nos espelhamos ao seu trabalho. Cobra com jeito, luta com seu jeito, simples, presença na comunidade. Então, são muitos temas. A acessibilidade, com certeza, o senhor vai trabalhar também na questão da sociedade dos surdos, né? Quero estar ao seu lado, até para buscar recursos. Ontem estive na Secretaria de Obras e falando agora da zeladoria, veio um financiamento para essa casa, para recapeamento asfáltico, para compra de pedras. Então eu acredito que vai melhorar muito a nossa cidade. Precisamos de recursos, tivemos muitos temporais, muitos problemas climáticos, pouca estrutura, 12 equipes abrindo canalizações todos os dias e 6 fechando. A matemática não dá certo nunca, então não é possível 2, 3 meses para recolocar paralelepípedos na nossa cidade. Então são temas importantes e que nós estamos juntos. E só para finalizar, dizer que a proposta da Secretaria de Desenvolvimento Urbano nós defendemos lá em 2020, inclusive com recursos da COSIP, né? Mas que infelizmente não foi possível.
E a Secretaria de Regularização Fundiária também era assunto de campanha em 2020 que nós defendíamos. Mas, enfim, vamos construindo juntos. Parabéns pelo seu trabalho e, com certeza, com mais recursos, mais estrutura, nós teremos uma cidade um pouco melhor. Obrigado. Obrigado, colega D'Ambrós. Xuxa, né? Obrigado, vereador Camilles. Belo trabalho que o senhor sempre realiza nos bairros. E eu, como sou um vereador que também ando só nos bairros, caminhando nos bairros, tive a oportunidade, nesse final de ano, de acompanhar o setor da coleta, né? Que faz a coleta do lixo, acompanha os caminhões para ver a qual dificuldade que teria e aonde eu poderia ajudar. Inclusive, recebi um telefonema de uma pessoa do setor da coleta, me comunicando de ações que teria que ser feito, educar mais as pessoas que colocam o lixo. Mas, vendo a dificuldade, o caminhão tem dificuldade de fazer as coletas de lixo, aonde tem carros na rua, né, dos dois lados, e o caminhão já não consegue passar, é obrigado a voltar para outra rua, e fica aquela rua sem fazer a coleta, aonde, ficando sem a coleta, é claro que os animais, eles procuram alimentação nesse lixo, acabam derrubando na rua e fazendo essa sujeira nas ruas. Tive também a oportunidade de conversar com os pessoal que deposita esses lixos na rua, dentro da sua lixeira. Eles também têm uma falha, né? Eles não têm o cuidado de colocar o lixo ali nos horários certos, colocam antecipado. Então, tem vários problemas aí na questão da nossa cidade, na questão do lixo, que teria que ter, sim, uma educação, educar também a pessoa que deposita o lixo, e também tem falha, também, pequenas falhas aí no pessoal que faz a coleta. Mas temos aí para ajudar, o que eu puder ajudar, quero ajudar, para que nós mantenha a nossa cidade limpa, né? Até já conversei com o pessoal da Codeca, já me ofereci o que eu posso ajudar aí na nossa região, para que nós deixemos uma região linda, uma região bem caprichada e ficar bonita a nossa rua de Caxias do Sul, que já também faço parte de Caxias do Sul, todos nós vereador. Obrigado, vereador Obrigado, Camilo. colega Xuxa. Para finalizar, eu trago alguns exemplos e que penso em contribuir, trazer ideias, por isso menciono, por exemplo, Porto Alegre tem a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que atua na coordenação, controle e ação de zeladoria urbana, tais como limpeza e manutenção. Canoas tem a Secretaria de Serviços Urbanos. Pelotas, a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura. Em Gravataí, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos é responsável pela limpeza da cidade. São Leopoldo, interrompendo esse no telão, olha, uma pessoa totalmente cega, uma estrutura que está caindo, uma marquise está caindo em plena Rua Visconde de Pelotas. A gente recebeu a foto do pessoal do INAVE. Tem essa situação, e não sei se tem numa outra, de uma calçada, um buraco na avenida, na rua Sinimbu. É uma outra armadilha para os deficientes visuais, os deficientes físicos, os idosos, enfim, muitas barreiras em nossa cidade. Seguindo, então, São Leopoldo também tem a Secretaria Municipal de Mobilidade, Rio Grande possui Secretaria de Zeladoria da cidade, e poderia enumerar muitos outros municípios, e a nossa cidade não tem. Precisamos que surja uma secretaria ou algum setor que cuide melhor da nossa cidade. Voltando, fiação, é uma luta grande, nós de anos estamos tentando, envolvemos o Ministério Público, nos ajudou muito, está nos ajudando, mas o resultado é muito pequeno, muito pequeno. A nossa cidade tem fios soltos em todas as ruas, todos os postos. Então, isso deixa feia a nossa cidade. E a demora das empresas de telefonia é muito grande. Ali foi trocado um poste e deixaram todos os fios no chão. Quem fez o trabalho foi a Jobel, eu acompanhei, mas a empresa de telefonias não foi retirar os cabos.
Uma outra, bem rapidinho, solicitamos para o SAMAI que quando as empresas terceirizadas estragarem as faixas de segurança, que voltassem a ser repintadas. Isso foi um assunto no Salão Nobre com o prefeito e com o diretor do SAMAI em junho ou julho do ano passado. E para encerrar, gostaria de agradecer o proprietário dessa área, desse terreno, um pedido nosso há mais de 2 anos, fizeram a limpeza e a nossa escadaria dos macaquinhos está um pouquinho melhor. Muito obrigado.